tem metabolismo lento e por isso não consegue emagrecer? Quando era mais jovem, podia comer o que quisesse, que não ganhava peso, e agora até água parece que faz o peso subir? Será que tem como acelerar o tal do metabolismo para auxiliar o emagrecimento? E por que tudo isso precisa ser tão difícil? Gente, hoje nós vamos falar sobre metabolismo e emagrecimento. E se isso é uma preocupação sua, se a questão do metabolismo tem interferido, tem atrapalhado o seu emagrecimento, o seu processo de emagrecimento, ou se você não sabe se está atrapalhando, fica comigo, porque até o final dessa conversa eu vou explicar para vocês o que fazer para dar uma recuperada no metabolismo, principalmente se ele não responde mais como ele respondia há anos atrás. E nós vamos entender como isso funciona. Bem-vindos, bem-vindas ao Nutrir Descomplicando. Eu sou a Gladys, nutricionista, e hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre metabolismo. Antes de seguir, eu quero convidar vocês a compartilharem essa live com o máximo de contatos possível de vocês. Assim, mais pessoas podem acessar esse conteúdo e também entender um pouco mais sobre o metabolismo e o papel do metabolismo no emagrecimento. Então, gente, eu acredito que uma grande verdade sobre tudo isso do metabolismo é, realmente, o metabolismo fica mais lento com o passar dos anos e, sim, o metabolismo mais lento interfere na nossa perda de peso, no nosso emagrecimento, ou mais ainda na velocidade com a qual a gente vai conseguir perder esse peso e emagrecer. Mas o que é metabolismo? E como assim ele fica lento? E como assim que isso dificulta o meu emagrecimento? O que essas coisas todas têm a ver? Qual a relação disso tudo, uma coisa com a outra? Então, antes de eu falar sobre como que o metabolismo lento dificulta o emagrecimento, eu preciso explicar um pouquinho, brevemente mesmo para vocês, o que é o tal do metabolismo. Porque a gente associa muito o metabolismo só com ganhar peso ou perder peso. E, na verdade, metabolismo são todas as reações químicas que vão ocorrer no nosso organismo. E existem milhares de reações químicas acontecendo ao mesmo tempo no nosso corpo. Então, não é só relacionado a ganhar peso ou a perder peso, tá? O metabolismo vem lá do grego, né? Metabole, mudança. Então, são processos muito complexos. E isso é importante para vocês entenderem como que isso influencia no emagrecimento. Dentro do metabolismo, a gente tem as duas principais categorias, tá? Que é o metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico. Por que é importante que vocês saibam disso? Porque o metabolismo anabólico é aquele que vai construir, que vai fazer crescer. Então, por exemplo, se vocês já ouviram falar em pessoas que tomam anabolizantes, por exemplo, para ganhar massa muscular. Então, nesse processo se usa, no processo de ganho de massa muscular, por exemplo, se usa o metabolismo anabólico, que vai construir, vai fazer o nosso organismo crescer. Isso eu estou explicando de uma forma muito didática e simples, tá? Para todo mundo entender e poder acompanhar um pouquinho mais sobre essa história do metabolismo. E o outro metabolismo, outra categoria que lembra que eu falei? Catabólico, o metabolismo catabólico, esse metabolismo, gente, que faz a gente degradar moléculas, inclusive as moléculas do que? De gordura. E quando a gente degrada moléculas de gordura, a gente também está emagrecendo. Quando isso estiver dentro de um contexto específico. Então, quando o nosso metabolismo catabólico está degradando moléculas de gordura, por exemplo, ele está fazendo algo chamado geração de calor, ele está gerando energia. O que é energia no organismo, gente? Calorias. E para o organismo gerar calorias, o nosso corpo precisa demandar essas calorias. E isso tudo eu estou explicando para vocês entenderem como que o metabolismo vai interferir no emagrecimento, tá?
Então é esse metabolismo que faz a gente emagrecer. Eu vou ensinar como faz, como vocês podem fazer isso, como usar melhor o metabolismo. Mas antes um detalhe, existe para todos nós, para mim, para você que está aí, nós vamos ter uma coisa chamada taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? São as calorias que um indivíduo gasta ao longo de um dia em repouso para manter funções vitais. Quais funções vitais? Batimento cardíaco, função respiratória, né? Então, coisas para nos manter vivos, aquecer o corpo também, tudo isso gasta calorias, naturalmente. Então, essa taxa metabólica basal, ela varia muito de pessoa para pessoa. Varia de acordo com o estilo de vida, varia de acordo com a alimentação, varia de acordo com a idade, com o gênero. Entra assim com muito fortemente, né, o gênero, homens, mulheres. O fator alimentação, ele é um dos fatores mais importantes na resposta, tá? Tem uma enorme influência na resposta que o metabolismo dá. Então, o fator idade, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma taxa metabólica basal que vai ser influenciada por alguns fatores. E aí eu falei que o fator gênero é importante, homens versus mulheres. Não acontece com vocês, de vocês conhecerem, às vezes é o marido, o namorado, o amigo, o irmão, enfim, que se ele fizer um dia de cuidados alimentares, perde um monte de peso. E a mulher, ela tem mais dificuldade, não é verdade? A gente precisa se esforçar, parece que 500 vezes mais do que os homens para conseguir perder peso. Isso tem a ver com os nossos hormônios, com a quantidade de massa muscular magra também que a gente tem no nosso organismo. Então, esses fatores todos, eles vão influenciar a nossa taxa metabólica basal. Mas, Gladys, por que é que tu tá explicando isso numa hora dessas, se a conversa é sobre metabolismo e emagrecimento? Bom, sabendo que a gente tem uma taxa metabólica basal, que é uma quantidade específica de calorias que nós vamos gastar ao longo de um dia em repouso, a gente entende como que se ganha, como que se perde peso. Porque o ganho de peso, o fato da gente engordar, ele está relacionado justamente com o tanto de calorias que a gente consome a mais do que a nossa taxa metabólica basal. Da mesma maneira, o nosso emagrecimento, ele está relacionado com o quanto a gente diminui o consumo calórico em relação a essa taxa metabólica basal. O que vai acontecer? Vamos supor que eu tenha uma taxa metabólica basal de 1.400 calorias, tá? Isso não significa que eu só deva consumir 1.400 calorias por dia, porque as calorias que eu vou consumir ao longo de um dia, elas vão ser calculadas com base em todos esses fatores que influenciam a taxa metabólica basal, se eu sou homem, se eu sou mulher, o meu nível de atividade física e o meu tipo de alimentação e o tanto de peso que eu quero perder, que eu posso perder naquele momento. Então, esse exemplo que eu tô dando de taxa metabólica basal de 1.400 calorias não significa que a gente tenha que comer então para emagrecer só 1.000, porque vai acontecer um contrabalanço do organismo que quando a gente consome muito abaixo da nossa taxa metabólica basal, o organismo automaticamente reduz a taxa metabólica basal também, por uma questão de sobrevivência, tá? Então, quando eu digo que a gente deve consumir menos calorias para emagrecer, eu não vou estar falando sobre consumir menos, somente menos que a taxa metabólica basal, mas sim menos calorias do que aquelas que eu consumo hoje, tá? Então, isso é primordial também para a gente não fazer confusão aqui e sair adoidado comendo 1.000 calorias, achando que isso vai fazer emagrecer, não. Porque olha só, se hoje eu consumo, por exemplo, 3.000 calorias por dia e isso está me fazendo engordar, e eu passo de um dia para o outro a consumir 1.000, que são 2.000 calorias a menos, eu não vou ter muito sucesso no emagrecimento não, porque o que o organismo vai fazer? Ele vai entender que você está correndo risco de vida, que você não tem alimento, que você não vai mais trazer nutrientes e energia para ele. Então, na mesma medida que você reduz o seu consumo alimentar, o metabolismo reduz também na mesma proporção
como uma forma de te proteger, de te manter vivo, tá? Isso é importante pra gente entender algumas coisas fundamentais no metabolismo no processo de emagrecimento, porque a gente acaba fazendo esse tipo de coisa que eu acabei de explicar, entendendo que é assim que se emagrece. E se a gente fosse fazer uma conta básica, faz sentido. Bom, se eu consumo 3.000 calorias e passo a consumir 1.000, eu deveria emagrecer, uma vez que, quando eu reduzo calorias, o corpo vai, né, ter que usar das minhas reservas para me manter. Só que acontece que o corpo é muito inteligente, ele vai sempre buscar, a função primordial vai ser manter a gente vivos. Então, essa conta, o organismo não é uma calculadora, o organismo não funciona só com números, né? Eu sempre digo, assim, a nutrição, ela é da área das ciências da saúde, né? E quando eu faço um cálculo, por exemplo, de alimentação para alguém, eu sempre digo, olha, aqui a gente pode ter a resposta assim ou assim. Então, a gente vai ter que observar para entender como que o teu organismo responde a tudo isso que a gente está fazendo. Por quê? Porque o ser humano não é uma ciência exata, né? O ser humano não é assim. O que funciona para mim não funciona para você, o que funciona para você não funciona para o amigo, para o vizinho, enfim. Então, é importante da gente saber disso, tá? Então, disso tudo que eu fui falando, e sobre calorias, e sobre o organismo não fazer essas contas dessa forma, tem uma coisa que é relevante demais, tá? Muito mais relevante do que somente as calorias em si, na função, né, do metabolismo. O corpo não faz contas. O que importa muito mais nessa relação do metabolismo com o ganho de peso ou com a perda de peso está na qualidade dos alimentos que nós ingerimos. Então, quando eu tenho uma alimentação de qualidade, o meu organismo ele também vai precisar metabolizar muitos nutrientes, utilizar, pega o nutriente daqui, leva para lá, faz o que com esse, faz o que com aquele. Isso vai melhorando a nossa resposta metabólica, ou seja, aumentando a função metabólica, acelerando de certa forma o nosso organismo. Tá? O nosso metabolismo, desculpa. E é verdade, Gladys, que existe metabolismo lento? O que você aí que está assistindo pensa sobre isso? Existe metabolismo lento? Será que existe? Sim, existem situações onde o nosso metabolismo ele fica reduzido, ele fica com a função reduzida. Gladys, quando o meu metabolismo fica reduzido, aquela taxa metabólica basal que tu me explicou antes lá, ela reduz também? Sim, ela reduz também. E aí o que acontece? É que qualquer 20 calorias de uma balinha que eu consumir vai estar sendo excessiva. E eu vou estar acumulando essas calorias. Então, olha que interessante, né, gente? Mas em que momentos, Gladys? Vocês devem estar se perguntando, mas quando que o metabolismo fica lento? E por que o metabolismo fica lento? E é importante saber disso para a gente não fazer coisas que desacelerem o nosso metabolismo, né? E não atrapalhem, ou prejudiquem, ou atrasem a perda de peso ou emagrecimento. E aqui entram algumas coisas muito importantes que a gente faz às vezes sem perceber ou até sem saber, tá? Que tem um impacto importante no metabolismo. Uma das situações onde acontece uma redução do nosso metabolismo é na presença de doenças tireoidianas, como, por exemplo, o hipotireoidismo. No hipotireoidismo acontece uma queda na produção de T3 e T4 e esses hormônios eles estão diretamente relacionados com a nossa taxa metabólica basal. Lembra que eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é? Por isso que eu precisei fazer essa introdução um pouquinho mais técnica para vocês entenderem e poderem acompanhar esse raciocínio depois. Ah, Gladys, então se eu tenho hipotireoidismo, o meu metabolismo é mais lento e eu posso ter dificuldades no emagrecimento por causa disso? Sim.
E aí também existem muitas origens desse hipotireoidismo, tá? Que pode ter origem genética, que pode ter origem ambiental, que pode ter sido alguma lesão que a glândula sofreu e por isso ela não consegue mais funcionar plenamente, então isso vai acabar interferindo. Nessa produção de T3 e T4 tem uma coisa que interfere muito, tá? Tem um nutriente que a gente acaba sempre eliminando, sempre cortando, sempre excluindo, sempre demonizando, porque todo mundo diz que é ruim, porque todo mundo diz que faz mal, porque todo mundo diz que tem que cortar, a gente corta, e esse nutriente, ele é um nutriente importantíssimo na estimulação da glândula. E você quer saber qual que é esse nutriente? Talvez até, inclusive, você já tenha cortado esse nutriente da sua alimentação. É o carboidrato. Então, muitas vezes, na ansiedade, no desejo de emagrecer, a gente vai lá e faz o quê? Corta o carboidrato. Só que o que a maioria das pessoas não sabem é que o carboidrato ele é importante na estimulação da glândula da tireoide, por exemplo. E aí a gente está deixando de consumir um nutriente que estimula a glândula que regula a taxa metabólica basal. E a taxa metabólica basal é responsável pelo ganho de peso ou pelo sucesso no emagrecimento, porque se ela dificulta o processo de emagrecimento reduzindo a taxa metabólica basal, é importante a gente ter muita atenção com a nossa glândula tireoide. Quem aqui já cortou carboidrato para emagrecer? Eu já, e adivinha se eu não tive respostas da minha tireoide porque eu fiz isso. Então, cortar o carboidrato não é uma forma interessante de buscar emagrecimento, porque a gente vai estar prejudicando a função da glândula da tireoide a partir da queda da produção de T3 e T4 e, por isso, reduzindo também a nossa taxa metabólica basal, o que vai dificultar o emagrecimento. Outra coisa que faz com que haja redução do metabolismo basal, tá? E deixando o nosso metabolismo mais lento também, de uma forma geral, é a idade. Já ouviram falar de que depois dos 30 as coisas ficam mais difíceis? Pois é. Mas por que isso acontece, gente? Porque a gente pensa que quando a gente nasce pequenininhos, né? Alguns centímetros. E a gente precisa crescer fisicamente, se desenvolver também fisicamente, né? Os órgãos vão aumentar de tamanho, as funções de muitos órgãos vão sendo aprimoradas, aperfeiçoadas, e isso tudo vai exigir muitas reações químicas. Lembra que eu expliquei lá no início que metabolismo envolve isso? Milhares e milhares e milhares de reações químicas? Pois é. Quando a gente chega na fase adulta, a gente já não tem mais essa necessidade de crescimento, a gente não tem mais essa necessidade de desenvolvimento dos órgãos. Então, o nosso metabolismo naturalmente começa a desacelerar. Quem aqui nunca viu um adolescente ou uma criança e disse: nossa, essa criança come 3 vezes mais do que eu e não engorda? Olha que palito! Não é que ela não engorda. Ela está usando tudo bem, ela não pode não engordar, mas todas aquelas calorias que ela está consumindo estão sendo direcionadas para o crescimento e desenvolvimento, principalmente se essas calorias vierem de fontes de qualidade, como eu expliquei também mais cedo nessa nossa conversa, né? Então, uma alimentação de qualidade responde desse jeito. Uma alimentação que não é de tanta qualidade assim pode fazer ganhar um pouco de peso, tá? Mesmo na infância, mesmo na adolescência. E também se for uma alimentação muito excessiva, muito rica em gorduras, açúcares, enfim, tá? Ultraprocessados. Outro motivo que faz a gente ter uma redução da taxa metabólica basal com o passar da idade é que a gente vai tendo uma perda de massa muscular magra. E a massa muscular magra, os músculos em repouso, eles gastam calorias para se manterem. Então, conforme a gente vai evoluindo na idade, digamos assim, nos tornando pessoas mais experientes, a gente sim vai tendo uma redução de massa muscular magra, consequentemente uma redução também do nosso
metabolismo basal. Então, fica a dica, não deixa de fazer exercício, porque o exercício preserva a massa muscular magra. Se eu preservo massa muscular magra, eu mantenho o meu metabolismo mais acelerado, tá? E aí também a gente precisa ter um pouquinho de consciência sobre isso, sobre o que é ter o metabolismo acelerado. Porque às vezes a gente pensa que acelerar o metabolismo vai ser gastar 1000 calorias numa caminhada, vai ser tomar um chá termogênico, isso vai aumentar 200 calorias do meu gasto basal, do meu metabolismo. Não, gente, não é nessa proporção, tá? Eu já vou explicar um pouquinho mais os alimentos que estimulam o metabolismo, pode deixar. Então, assim, quando a gente toma... os chás têm efeito termogênico? Sim. E quem acompanhou a live desde o início já entendeu um pouquinho o que é esse efeito termogênico, porque quando o organismo vai degradar uma molécula de gordura, por exemplo, ele está exercendo um efeito termogênico, ele está gerando calor. Gênico, gerar. Termocalor, então ele está gerando calor. As bebidas, os chás, por exemplo, vão ter um efeito termogênico? Sim. Por quê? Porque vão fazer o organismo metabolizar aquilo e isso vai gerar calor. Só que essas calorias gastas pelo organismo para gerar, né, esse calor a partir dos chás é bem pouquinho, gente. Não vale um bombom. É bem menos que um bombom, inclusive. E aí, às vezes, a gente pensa que se a gente tomar 2 térmicas de chá, a gente pode comer uma caixa de chocolate, tá tudo bem, porque eu acelerei meu metabolismo com o chá. Não funciona assim, tá? Os alimentos, de uma forma geral, têm efeito termogênico. Qual alimento, Gladys? Todos aqueles que forem alimentos de qualidade. E quando eu digo qualidade, eu me refiro à qualidade nutricional. Eu não estou falando de qualidade de alimento caro, de alimento que custa caro, da farinha, da castanha, da noz, sei lá eu de onde, de que lugar, né? Do Monte Everest, o sal do Himalaia. Não. Estou falando de coisas básicas e simples do nosso dia a dia. Comer uma maçã, comer uma salada, comer um arroz integral, comer um feijão, uma carne, todos os alimentos que têm qualidade nutricional aumentam e aceleram o nosso metabolismo. Lembrando sempre que essa aceleração, ela é bem pouquinhas calorias, tá? Então, eu falei de 2 aspectos, né, já que fazem o nosso metabolismo reduzir, que tem a ver com as doenças tireoidianas, e eu expliquei o porquê disso. Expliquei a questão da idade, do porquê que o nosso metabolismo ele acaba se reduzindo, né, se desacelerando um pouco com a idade. E tem um terceiro fator, gente, que é o mais importante, que vai influenciar mais na redução do nosso metabolismo. E provavelmente todos nós aqui já passamos por esse terceiro fator. O terceiro fator, junto com as doenças tireoidianas, junto com a idade, que vai desacelerar o nosso metabolismo, é a forma como nós, ao longo da nossa vida, ganhamos e perdemos peso. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que a gente usa um medicamento emagrecedor, a gente está bagunçando com o nosso metabolismo. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma live só para falar sobre... inúmeras lives só, ou conversas, encontros, consultas, enfim, só para falar sobre isso. Assim como toda vez que a gente acredita o sucesso do emagrecimento, ou a aceleração do metabolismo, a shots, ou a termogênicos, ou a suplementos, ou a chás, a gente também está fazendo uma bagunça com o nosso metabolismo. Porque a gente toma o chá, toma o shot, toma o suplemento termogênico, e na nossa cabeça aquilo ali vai resolver tudo. E a gente não tem cuidado com a nossa alimentação. E a alimentação não vai ter qualidade. Então uma hora eu tento acelerar e outra hora eu faço uma alimentação e mantenho um estilo de vida que não condiz com aquilo que eu fiz.
tá? Então, bagunça o nosso metabolismo. E principalmente, gente, toda vez que nós fizemos uma dieta hiperrestritiva por um tempo, depois a gente abandona aquilo porque lógico que não tem como manter. Quem me acompanha sabe que eu não sou contra as dietas, às vezes algumas dietas são importantes, mas para o emagrecimento não é através de dieta, tá? Então, toda vez que a gente faz dietas restritivas, principalmente do tipo corta tudo, ou do tipo corta carboidrato, low carb, ou do tipo toma só líquidos por alguns dias, ou do tipo come só maçã, come só um nutriente, come só ovo, a gente tá bagunçando o nosso metabolismo, porque isso não é uma alimentação de qualidade. E ao mesmo tempo, expliquei há pouco que cortar o carboidrato faz com que a gente tenha uma resposta da glândula tireoide também não eficiente, e isso reduz o metabolismo. E aí os anos vão passando, a gente vai fazendo esse monte de coisas que bagunçam o metabolismo, ele reduz cada vez mais, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de emagrecer e vai se frustrando com isso. Tá? Mas a gente vai provocando essa situação também, claro, sem saber, inconscientemente ao longo da nossa vida, tá? Outra coisa que tem relação com a nossa alimentação e que faz aquela bagunça com o nosso metabolismo é o jejum. O jejum sem orientação, o jejum de qualquer jeito, um jejum com uma alimentação inadequada, um jejum mal organizado, bagunça o nosso organismo. Sim, e aí vem o efeito sanfona. E aí a gente pensa assim, nossa, meu metabolismo tá lento, vou cortar tudo. Só que lembra que eu expliquei lá no início da live que se a gente faz uma redução energética agressiva, o organismo vai responder no mesmo nível. Ele quer te manter vivo. Se você come 3.000 calorias hoje e a partir de amanhã passa a comer 1.000, mas eu fiz isso, emagreci 5 quilos em uma semana e vão ser só esses 5. Vai parar. E aí você vai começar a ganhar peso, o metabolismo não vai acelerar no mesmo nível, ele vai ficar lá embaixo. Porque isso são respostas inteligentes do nosso corpo. Por que ele fica lá embaixo? Para acumular o máximo possível de gordura, porque ele não sabe se depois de amanhã você não vai comer 1.000 de calorias de novo. Então, se você faz isso, como 3.000, quero emagrecer, vou comer 1.000, aí mantenho isso por 5, 6 dias, uma semana, depois como, teu organismo vai continuar, teu metabolismo vai continuar lá embaixo e tudo que você consumiu acima dessa taxa metabólica basal vai acumular. Então você vai ganhar peso mais facilmente e vai ter mais dificuldade de perder esse peso depois. Gente, olha a bagunça que a gente faz. E é claro que não é de propósito, que se a gente soubesse, a gente não faria, né? E pergunta como que eu sei disso, porque euzinha mesmo aqui já passei por isso, não foi só uma vez. Então, Gladys, tu tá me dizendo que toda vez que eu faço uma dieta hiper restritiva, eu reduzo o meu metabolismo? Sim. E toda vez que você reduz o seu metabolismo, ele vai continuar lá embaixo para te proteger, para te manter vivo. Aí você abandona a tal da dieta, volta com os hábitos antigos que você tinha, ganha peso assim e vai ter muita dificuldade de perder aquele peso, porque o metabolismo continua lá embaixo. Ele não sabe que loucura a gente vai fazer daqui a pouco. Então, quando a gente mantém uma alimentação equilibrada, uma alimentação de qualidade, a gente bebe água, a gente faz exercício constantemente e a gente mantém estáveis as calorias que a gente consome, sempre com boa qualidade, o teu organismo, o teu metabolismo vai viver em paz e ele vai se manter alto, ele vai manter um gasto energético basal bom, que favorece o emagrecimento, porque ele não está correndo riscos. Entendem isso, gente? Faz sentido isso para vocês que eu expliquei? Deu para entender? Porque realmente tudo isso são processos muito complexos, é até um pouco difícil explicar, né, de uma forma mais simples para entender. E tem como acelerar o metabolismo, Gladys? Será que tem como acelerar o metabolismo de uma forma
que vai ser positivo para o emagrecimento? Então presta atenção. Tem um mito que eu quero falar com vocês e com certeza todos já ouviram falar. A tal da história do comer de 3 em 3 horas. Precisa comer de 3 em 3 horas? Isso vai acelerar o meu metabolismo? Não, não precisa comer de 3 em 3 horas. Você vai comer de 3 em 3 horas se isso fizer parte da sua vida, da sua rotina, se você gosta de ter essa organização, se isso está calculado, se isso está planejado dentro de uma estratégia, seja de emagrecimento, seja de dietoterapia, seja lá o que for, tá? Mas não é uma regra e não vai trazer aquela aceleração de metabolismo que vai fazer emagrecer. Lembra que eu expliquei lá no início do equilíbrio entre taxa metabólica basal, consumo de calorias, gasto de calorias? É isso, tá? É esse balanço energético que vai fazer a gente ganhar peso, ou perder peso mais rápido, ou perder peso mais devagar, tá? Mas comer de 3 em 3 horas, não. E existe sim uma maneira muito, muito eficaz de acelerar o metabolismo. Mas antes eu quero falar para vocês sobre o que não vai funcionar para acelerar o metabolismo. Já dei uma pinceladinha nisso antes, então só para reforçar. Chás, shots, termogênicos, suplementos, água morna com qualquer coisa em jejum. Gente, isso não vai fazer o metabolismo acelerar a ponto de fazer o emagrecimento acontecer mais rápido ou de fazer perder mais peso, tá? Essas ações de forma isolada, elas não têm esse poder. Aliás, nenhuma ação de forma isolada na saúde e na alimentação vai ser vilã ou mocinho, mocinha do emagrecimento da saúde, né? Isso eu falo sempre aqui. Então, essas coisas elas aumentam bem pouquinho o nosso metabolismo e não vão ser os grandes responsáveis pelo sucesso do emagrecimento, tá? E o grande problema da gente acreditar que a gente acelera o metabolismo com essas coisas, com essas estratégias, é que isso vai gerando um comportamento de acomodação, né? Então, inconscientemente, a gente vai ter o seguinte diálogo. Por que eu vou melhorar o meu estilo de vida se eu posso tomar um chá, um shot, um termogênico, um medicamento para emagrecer? Não é de propósito, é inconsciente, tá? Por que eu vou me esforçar para melhorar os meus hábitos? Por que eu vou me esforçar para comer mais frutas, verduras, legumes, se eu vou tomar o shot, o chá, o termogênico, o suplemento que vai me fazer emagrecer? Então, olha o sentimento de acomodação inconsciente. Eu não tô falando que a gente faz isso de propósito, mas é inconsciente. A gente se acomoda. Quando a gente acredita nesse tipo de estratégia e lança mão disso, a gente acaba se acomodando, tá? Porque é muito mais fácil eu tomar um chazinho ali depois de ter comido 2 pizzas do que eu comer menos pizza, não é? Ou menos vezes, ou mais frutas. Então, é um grande problema, tá? E aí eu penso, quando eu faço isso, quando eu acredito nessas estratégias, eu penso que isso vai me autorizando e vai me possibilitando de fazer o quê, gente? Continuar um estilo de vida que me faz mal, continuar uma alimentação que não tem qualidade, e eu já expliquei o quanto a qualidade da alimentação ela acelera ou ela melhora o potencial e a nossa resposta metabólica, e isso sim vai estimular, vai potencializar o nosso emagrecimento. E aí o que acontece? Isso tudo vai me fazer continuar ganhando peso, não vai me deixar emagrecer. Aí eu vou lá, faço jejum, faço uma dieta aqui, uma dieta ali, me descuido completamente da alimentação, me mantenho sedentário. O que acontece com o meu metabolismo? Baixo. E aí eu quero emagrecer. Mas eu tô com o meu metabolismo lá embaixo, não tô estimulando ele do jeito certo. Ele fica com o metabolismo fica completamente desorientado, assim, nessas situações, né? E aí a gente faz um total desbalanço metabólico com isso, né? Com todas essas estratégias. Então prestem atenção, tá? Na melhor maneira de acelerar o metabolismo e emagrecer, para otimizar o emagrecimento, que é, primeiro, não fazer coisas que atrapalham, tá? Que foram essas todas que eu já expliquei aqui. Segundo, gente, um líquido maravilhoso que acelera o nosso metabolismo. Água pura, bebam água pura, bebam água, só bebam água, não é difícil, não é caro, né? E a gente às vezes deixa de valorizar essas coisas simples. A água pura na quantidade certa, uma alimentação de qualidade,
E isso não quer dizer cara, já expliquei antes, junto com o exercício físico constante, regular e ajustado para a sua capacidade de exercício também, porque exercício em excesso vai acelerar o metabolismo também, tá? O corpo também vai entrar no modo sobrevivência e é capaz de desacelerar para economizar calorias. Então, às vezes é exercício e a gente acaba engordando também, né? Ou não perdendo peso. Então, em excesso, nada faz bem, nem mesmo exercício. Olha só que loucura, né, gente? E a gente acha que quanto mais melhor exercício, né? Depende, se ficar dentro da sua capacidade, ok, mas quando está muito acima, também não vai fazer bem, tá? Então, mais uma vez, né? Comer com qualidade acelera o metabolismo. Mastigar acelera o metabolismo. Se concentrar na alimentação acelera o metabolismo, beber água acelera o metabolismo e fazer exercícios dentro da sua capacidade de tolerância ao esforço daquele exercício acelera o metabolismo. E por que, nossa, Gladys, parece tão simples, por que comer frutas, né, verduras, uma alimentação de qualidade acelera? Porque isso vai melhorar a nossa saúde intestinal. E a saúde intestinal estando boa, o intestino funcionando plenamente, a gente vai ter uma absorção potencializada de nutrientes. E isso tudo também vai influenciar na nossa resposta metabólica. Lembra que metabolismo não está só relacionado a emagrecer, a ganhar peso, mas sim é composto de milhares e milhares de reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo. Pois é, na absorção de nutrientes, a gente está demandando do nosso metabolismo, porque a gente vai precisar de reações químicas acontecendo ali. Então, a gente está usando o nosso metabolismo, a gente está potencializando, né, nos termos mais tradicionais, acelerando o metabolismo com isso, tá? Então, é bem mais simples do que parece, mas ao mesmo tempo é mais complexo, porque vai exigir de nós um entendimento disso tudo que eu fui trazendo nessa conversa de hoje. Sobre a alimentação, sobre o que é o tal do metabolismo, por que existe um tipo que é diferente de outro, como que se interfere na glândula da tireoide, como que a idade está interferindo nisso também. Então, exige essa compreensão, esse esforço de querer também compreender isso, né? E para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna agora do meu programa de emagrecimento, ela tem 48 anos, e sempre vinha com essa questão da balança, não consigo emagrecer. Há muitos anos, né? Ela vinha, não consigo emagrecer porque meu metabolismo é lento, né? E tinha toda essa função, essa preocupação com a idade e tudo mais. E, gente, em 3 meses, ela perdeu 10 quilos no meu programa. E é incrível isso. Por quê? Porque ela foi entendendo, e dentro do programa eu trabalho isso, entendendo quais são as coisas que funcionam e que não funcionam. E lá dentro, primeiro, a gente aprende a não fazer o que não funciona. Depois a gente vai fazendo o que funciona. Porque se a gente não desaprende o que não funciona, a gente continua batendo a cabeça, a gente continua tentando coisas que não dão certo, a gente continua tentando coisas que só vão levar a gente ao fracasso mais uma vez e a gente se frustra, né? Então precisa limpar a mente dessas coisas que não funcionam, desaprender, desprogramar tudo isso que não dá certo, para aí começar a fazer do jeito que dá certo, né? E quanto mais a gente consegue entender isso, quanto mais a gente adota hábitos positivos, e aí, gente, eu vou fazer um convite para vocês. Aqui na minha página tem um conteúdo chamado hábitos. 4 hábitos, 4 componentes que trazem o poder de transformar qualquer hábito. E eles realmente, esses 4 componentes que eu explico nesse conteúdo sobre live, fazem a gente conseguir transformar qualquer hábito. Então depois deem uma olhada aqui na página e no canal, porque tá postado e vocês podem assistir e acompanhar. Também tem lives sobre genética, o quanto a genética influencia no ganho, na perda de peso.
Tem conversa sobre jejum, lactose, glúten, né? E a relação desses nutrientes com o emagrecimento. Será que vale a pena? Será que cortando isso eu vou emagrecer? Não vou emagrecer? Será que ajuda? Será que atrapalha? Tem live sobre peso também, tem conversa sobre peso, sobre organização, né? De organizar o dia, organizar tudo. Então, vale a pena darem uma vasculhada aqui para assistirem tudo isso e entenderem mais ainda, né? E conseguirem potencializar o emagrecimento. Então, quanto mais a gente entender isso tudo, gente, melhor e mais fácil vai ser emagrecer. Porque menos guerra com a comida a gente vai ter, né? Menos guerra com a comida vai existir e menos frustração com a balança também a gente vai passar. E a balança ela é um grande sabotador do emagrecimento. Eu já expliquei sobre isso lá na conversa sobre peso. Também tem uma conversa bem bacana sobre o comer emocional, descontar as emoções na comida. Então, quem perdeu essa também pode dar uma procurada. Aí tem outra live que eu falei sobre jejum e dietas também, tá cheio de conteúdo bom aqui. Então, por onde começar, Gladys, acelerar o meu metabolismo? Começa assistindo tudo que eu posto, porque isso já vai ajudar vocês a entenderem aquilo que eu falei antes, o que não fazer, o que é contraprodutivo no emagrecimento. Então, assistindo todos os meus conteúdos, isso já vai ficar bem claro. Depois vocês vão aprendendo o que fazer a partir de outras orientações que eu trago aqui para vocês, tá? E aí vocês vão tendo também uma visão da realidade do emagrecimento e parar de perder tempo e dinheiro, né, gente, com essas coisas que não funcionam e ainda perturbam o metabolismo e o estado emocional. E aí a gente vai acabar descontando aonde? Na comida, né? Depois de assistir e maratonar todos os meus conteúdos, pode até fazer uma pipoquinha, tá? Eu libero uma pipoquinha pra vocês. Brincadeira. Quem sou eu pra proibir ou permitir alguma coisa? Aliás, pra mim não existem alimentos proibidos de forma alguma, né? Tudo é ajustado. Inclusive, essa semana uma paciente minha falou isso. Nossa, ela emagreceu 2,7 kg em uma semana. E ela disse, o que eu mais gostei é que eu estou comendo absolutamente as mesmas coisas que eu comia antes, claro, né? E com a orientação, com os ajustes necessários, 2,7 kg em uma semana. Isso é incrível, né, gente? Então, depois de ter assistido todos os meus conteúdos, beba água. Reduza ao máximo o seu consumo de alimentos ultraprocessados. Eu explico também num vídeo aqui, tem um conteúdo meu chamado O que comer para emagrecer. Nesse conteúdo eu explico também coisas bem importantes sobre alimentação. Então, bebe água, reduza ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados, aumente o consumo de frutas, verduras, integrais e, por último, e muito importante, manter-se ativo. Lembra, manter-se ativo, praticar exercícios que fiquem dentro da sua capacidade de suportar aquilo e não excessivamente acima do seu condicionamento, porque isso também pode ser prejudicial, inclusive para o metabolismo. E aí a gente faz exercício, se mata fazendo exercício e não está conseguindo ter resultado. Pode ser que esses exercícios eles estejam excedendo a sua capacidade de condicionamento também, tá? Então, uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar aqui pra gente refletir, pensar, tá? Que a gente não atribua a responsabilidade por qualquer resultado no emagrecimento ao metabolismo. Porque como vocês viram, qualquer coisa que a gente use para acelerar o metabolismo vai gastar um pouquinho mais de calorias. Não vai compensar o lanche que a gente quer fazer depois, já que tomou o tal do termogênico, né? Então não vale a pena, né? O metabolismo, ele é uma das peças do grande quebra-cabeças que é o emagrecimento. Então, no emagrecimento, a gente pode visualizar um quebra-cabeças e ele cheio de peças. Aí o metabolismo é um cantinho, aí a alimentação lá vai ser outra peça. Aliás, a alimentação ela vai estar inserida em vários pontos desse grande quebra-cabeças. Mas a gente monta primeiro um cantinho, depois outro e vai encaixando as peças no lugar certo. Então não vai ser o metabolismo sozinho que vai fazer alguma coisa. Também não vai ser um alimento ou outro sozinho que vai te trazer um super resultado ou que vai te limitar a ponto de não te deixar ter resultados. E isso é importante de saber, né? A gente vai montando esse quebra-cabeças devagar, entendendo onde cada peça se encaixa. E isso é muito individual, cada um de nós
tem o seu próprio quebra-cabeças do emagrecimento, que vai estar relacionado com a nossa história alimentar, com a nossa cultura alimentar, com os nossos gostos pessoais, com o nosso estado de saúde, com os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, o nosso quebra-cabeças ele vai ser muito particular no emagrecimento. A gente não consegue montar um quebra-cabeças pegando peça de outros, né, gente? Então, no emagrecimento é assim, a gente precisa respeitar tudo isso, precisa respeitar também o convívio social, precisa respeitar o emocional, não se culpar, por exemplo, quando faz uma alimentação por emoções, isso faz parte também, tem conteúdo sobre isso aqui. E vai montando aos pouquinhos esse quebra-cabeças. Ele vai levar um pouco de tempo, mas se a gente não para, a gente consegue terminar. Mas se a gente monta um pouquinho, depois desiste, vai lá fazer outra coisa, volta, faz meio sem vontade, demora muito para conseguir concluir esse quebra-cabeças que é o emagrecimento, né? E sempre que for preciso, sim, tem que pedir ajuda, se puder, peça ajuda, se tiver alguém próximo de você que possa ajudar, chame, né? Assim a gente consegue finalizar às vezes com mais sucesso, mas chame alguém que possa te ajudar de verdade e não aquele alguém que vai te trazer essas orientações que não funcionam, que eu já expliquei para vocês aqui hoje, tá? Então eu quero saber de quem está assistindo se esse assunto do metabolismo ficou um pouquinho mais claro hoje depois dessa nossa conversa. E se sim, se ficou, eu convido vocês a compartilharem esse conteúdo, comentarem, curtirem também. Assim mais pessoas acessam, assim esse conteúdo chega também, alcança mais pessoas e a gente consegue espalhar essa mensagem de uma forma mais abrangente para quem está buscando ajuda no emagrecimento e precisa de um emagrecimento descomplicado, porque já tá cansado de coisa que complica, né, gente? Então vamos descomplicar isso e contem comigo também para fazer isso. Muito obrigada a vocês todos que estiveram aqui hoje e eu espero vocês nos meus próximos conteúdos gravados e nos ao vivo também, tá bom? Um grande beijo e até mais!